Muito bem, vamos iniciar então a nossa segunda edição do Bate-Papo Empreendedor. O Bate-Papo Empreendedor que tem como princípio a questão do empreendedorismo, do intraempreendedorismo e do espírito empreendedor. E dentro da medida do possível a gente sempre traz personalidades, pessoas de mercado, para que venham conversar conosco. Então estão hoje compondo a mesma aqui é hoje o professor André Cole, a minha colega Eliane, e está conosco aqui o ilustríssimo Luiz André da Costa Quintana, que gosta de ser chamado de André Quintana. Então eu vou passar a palavra inicialmente para a minha colega Eliana para dar as boas-vindas ao nosso convidado e em seguida a gente faz algumas provocações aí ao André Quintana aí para a gente bater um papo e conhecer um pouco da tua trajetória, enfim, né, fazer algo bem descontraído e algo importante e interessante que estimule jovens e outras pessoas a traçarem e a trilharem também as suas carreiras de sucesso. Olá, professor André. Olá, André Quintana, né? A gente tem 2 Andrés hoje na mesa. Eu sou a professora Eliana, professora aqui do curso de Administração e dos Tecnólogos, e hoje nós estamos aqui com o André Quintana, que é gerente de pessoa jurídica da cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo. André, é uma honra te ter aqui, né? A trajetória do André é uma trajetória sensacional, de uma pessoa que começou a trabalhar bem cedo, teve várias iniciativas empreendedoras e hoje ele ajuda outros empreendedores, né? Dentro do mercado financeiro, né? A partir do papel dele de gerente. E passo a palavra para ti, André, então, contar para nós um pouco da tua trajetória, como que tu começou. Então tá, né? Boa noite, obrigado pelo convite, agradeço também pelo ilustríssimo, né? Mas estamos aqui para tentar contribuir com o pessoal, então, né? Começando. Fica tranquilo que é um bate-papo. E aí, conta um pouco dessa teu início de vida lá, o André Quintana na infância, já com o espírito empreendedor, já com o mosquitinho do empreendedorismo ter tocado, né? Porque a gente sabe que são muitos desafios, mas que muitas vezes a gente tem que arriscar, tem que ver oportunidades. Isso. Desculpa então, né? Eu não, fiz muita coisa, mas nunca tinha falado no microfone, assim, né? Mas então, eu comecei a trabalhar então com 14 anos, né? Porque por necessidade, né? Família grande, família pobre, meu pai ficou doente e eu tive que ir para o mercado de trabalho, né? Apesar que nunca larguei os estudos, sempre estudando, né? Abri uma fábrica perto da casa que eu morava, na minha vila, né? Que era uma vila, não era um bairro ainda. E eu tinha 14 anos e eles me contrataram. Assinei carteira e a fábrica estava começando. Isso foi em 1986, né? Aí eu fui trabalhar com eles na oficina. Isso a fábrica de biscoitos Bistex de Rio Pardo. Isso, hoje Bistex, na época Biscopan. Em 1986, a gente éramos, acredito que uns 16, 17 funcionários na época, né? E a gente fazia de tudo, mas o meu setor preferido e onde eu tinha que bater meu ponto era na oficina. Porque lá se criava máquinas, né? Todas as máquinas no início da fabricação foram feitas, eu digo por nós, mas eu era o auxiliar, eu carregava as coisas, mas ali foi o início de tudo, né? Ali eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? E a gente tinha lá um dos proprietários, uma pessoa excelente, um professor para nós excelente também, autodidata, né? Mas onde ele ia viajar, ele ia para outros estados, ele olhava uma máquina, voltava, desenhava e a gente fabricava a máquina, né? Digo de novo, eles fabricavam, eu ajudava, né? Mas ali eu comecei a sonhar, né? Minha mãe sempre falou, tu sonha demais, mas na simplicidade dela, ela não queria que a gente sofresse. Então, quando a gente sonhava com algo grande, e eu via ela falando, não sofre, deixa as coisas acontecer. Mas ali, com 14 anos, eu descobri que eu queria fabricar alguma coisa. Só que não sabia o que, não tinha noção do que fazer,
porque era uma época, isso em 86, a gente não tinha internet, né? Talvez tivesse, mas não tinha, a gente ainda não tinha acesso. Então o meu mundo era um mundo muito pequeno, era um mundo de um guri de 14 anos morando na vila, era o que eu conhecia, né? E eu pensava dia e noite, começava a trabalhar mais cedo, saía mais tarde, pensando em algo para fazer para mim, né? E eu conversava muito com esse senhor que era proprietário, né? E sempre colocava para ele que eu queria fazer algo para mim, né? E ele me emprestou ferramentas e deixava eu ficar na fábrica depois do horário, e lá eu construía minhas primeiras máquinas, né? Construí máquinas para trabalhar com madeira. E nos períodos de intervalo na fábrica, né, e do colégio, eu fazia brinquedos de madeira. Isso eram máquinas de cortar, de lixar? Isso, máquinas hoje totalmente arcaica, né? Sim, porque sim. eram máquinas... Mas na época... Na época era o que a gente tinha, né? Eram serras, lixadeiras, né? Só que começou a dar certo. Começou a vender. E aí eu, com 16 anos, eu já tinha minha fábrica estruturada, eu estava já produzindo em Rio Pardo, vendendo para fora, eu já tinha funcionário trabalhando junto comigo, né? A gente não tinha nem carteira de habilitação, mas a gente, o negócio começou a dar certo, já vendia Veracruz, Venâncio, Pantano, conseguia ir até as minas vendendo nossos produtos, né? E produzia muito mesmo, mas eu sempre pensei nisso, professor, usar subprodutos de outra empresa, porque o capital era pouco, então a gente não tinha como ter um capital de giro e não tinha apoio de banco, não conhecia nada disso na época, né? Então lá em Rio Pardo tinha uma fábrica de cercas de madeira e sobrava as pontinhas que eles queimavam. E aí a gente ia lá, comprava por um pouco mais que nada na época, né, e transformava, né. Isso eu aprendi com outro professor meu também, que era o professor Gilberto, que a gente começou a fazer junto com eles esses brinquedos, e depois eu fiz a minha, né. Aí a gente transformava e dava valor. E o valor maior quando a gente falava já naquela época que eram madeiras reflorestadas. Isso o pessoal... Até hoje, né, o pessoal gosta muito de comprar porque sabe que está ajudando o meio ambiente, né? E o reaproveitamento, né? Porque até então eram madeiras que sobravam, que supostamente tinham fórum, eram queimadas, que você dava um destino. E aí você fazia carrinhos, caminhões? Carrinhos, caminhões, brinquedo para meninas, e botávamos no carro e saímos a vender por aí, né? Aí a gente tinha um Fuca, um Fiat 147, e já botava uns números do lado assim para mostrar que era uma empresa grande, né, professor, que era uma frota, né? Na verdade era 2 carros que a gente conseguia alguém com carteira para dirigir, ia junto, vendia. E olha só. E adesivava o carro com 21, 23, né? Marketing, né, professor? É marketing sem André, e com 16 anos. Com 16 estava no auge, só, né? Com 16 anos, ele já tinha ali, ó, noção de compras, né, de fornecedor, onde buscar o fornecedor, noção do marketing, e tanto do marketing ambiental quanto do marketing de frota, questão de logística, né, olha... Mas tudo isso, né, professora, no natural, a gente não tinha essa noção ainda, né, era uma coisa que acontecia ao natural, né, mas dava certo. Aprendia na prática. Aprendia na prática. Aí sempre tive pessoas que eu me espelhava, né? Aí um dia em conversa com um empresário da cidade, um dos donos também da Bistex, hoje é o proprietário, e ele me disse, fui viajar para a Europa, André, e me trouxe um catálogo. Lá o que tu faz é muito valorizado, porque eles utilizam isso para fazer o que hoje a gente está tentando fazer aí, né? Melhorar o meio ambiente, né? Sim, e tu sabe, André, que essa questão dos brinquedos de madeira lá na Europa, até hoje, eu ganhei, a minha cunhada trouxe os brinquedos para os meus filhos da Alemanha, e de madeira, e o brinquedo ele é lindo, né? Ele tem essa questão também da responsabilidade ambiental, que eles se preocupam muito lá. Então, apesar de
tu ter desenvolvido isso há muitos anos atrás, ainda hoje é uma tendência, né? E tu sabe, hoje é meu hobby, né? É meu hobby do meu irmão também. Quando a gente tá com algumas horinhas de folga, a gente vai para dentro da oficina que a gente manteve, né? As máquinas, e a gente faz brinquedo pra gurizada, né? E a gente tem um projeto agora também de fazer brinquedos pro Natal das crianças carentes, né? De entregar em torno de 1.500 brinquedos também, né? E esse negócio prosperou? O que aconteceu aí? Professor, foi a primeira crise que eu ouvi falar, tá? Foi assim, nessa época, ali já era por 88, 89 talvez, o dólar estava muito baixo, né? Ali estava em torno de 1 a 1, né? E aí começou muitas importações e começou a entrar brinquedos que andavam sozinho, que acendia a luzinha, eletrônico, e era muito barato. O plástico. O plástico. E aí a nossa margem começou a cair muito, né? Então foi o primeiro viés que eu enfrentei na vida, né? E ali, com meu pai doente, começou a cair bastante a venda, eu tive que tomar uma decisão. Aí abriu uma vaga para uma empresa que tinha lá em Rio Pardo, uma revenda de automóveis da Ford, uma concessionária. Fui lá, me inscrevi, passei e fui trabalhar nessa empresa, né? André, e olha só como é interessante, né? Isso é análise de mercado, que a gente estuda, né, no curso de administração. Ali em 88, né, te passou por essa crise. Foi uma época que muitos empreendedores no país tiveram problemas, né? Tanto que na década de 90 a gente teve uma queda de governo. Por quê? Porque algumas medidas das políticas fizeram com que muitos negócios sucumbissem, né? Sim. Então, e tu já, jovem ainda, já passou por uma crise de mercado, né? E o que aconteceu com o mercado? As pessoas começaram a se empregar nas empresas estrangeiras, né? Que foi o que aconteceu contigo, né? Mas me orgulho de dizer assim, professor, o negócio não sucumbiu, foi uma parada estratégia, né? Vamos se reinventar para um dia voltar. Esse dia não chegou ainda, né? No mesmo negócio, né? Mas ele ficou lá em stand-by, a gente não foi uma quebra, não se ficou devendo nada, até porque não se trabalhava com crédito, né? Quando eu vi que tu trabalhava com brinquedos de madeira, eu já pensei em fazer algumas encomendas, porque é sensacional para as crianças, né? E aí você foi para Ford, qual função? Aí eu fui como balconista para vender peça. Mas essa função durou 3 meses e eu fui promovido a gerente, né? E eu era menor de idade, ainda não tinha carteira, ainda estava ali quase fazendo 18, não tinha carteira de habilitação ainda, que era o foco na nossa época, era ter a carteira de habilitação. E logo eu cheguei lá, aí eu lembro um dia eu tirando o lixo, né? A gente tinha varrido, tirando o lixo, e eu ainda falei para um rapaz que estava junto comigo, eu vou ser gerente disso aqui ainda. Aí ele falou, não, esquece. Aí o pessoal é muito antigo, esquece. 3 meses depois teve uma vaga e eu fui promovido a gerente. Foi dias difíceis, porque ali eu era muito novo, já tinha uma equipe lá dentro, né? Então foi muito psicologia, né? Trazer essa equipe pro meu lado, né? Eles me ajudarem porque eu também era novo no negócio, eu precisava da equipe, né? Sempre valorizei muito pessoas e eles me adotaram e ali começou a... E como gerente na Ford, assim, sabe que a revenda de automóveis é uma escola, né? Principalmente na questão comercial, na questão de você vender um produto, enfim, né? Tem uma série de estratégias e peças, enfim. E aí você tem uma equipe e tal, e eles investem muito em treinamento, e eu acho que isso também é um grande diferencial dessas revendas. E o produto Ford é um produto que se vende sozinho, enfim. Então conta um pouco assim dessa questão assim da revenda, assim, qual é o grande segredo, o grande mistério assim por trás desse negócio tão próspero, né? Sim, eu entrei lá então como balconista ali, aí fui promovido a gerente de departamento de peças, mas o gerente na época, o gerente geral da empresa, né, ele deixava arriscar ali na venda de consórcio já, fazia alguma coisa assim, sabe?
E o segredo ali era a essência do negócio, eram as pessoas, professor, eram as pessoas. Lá começou tudo. Eu agradeço até hoje pelo meu gerente lá. Como no início eu falei, eu sempre tive pessoas que me espelhei muito. Eu tive um crescimento muito grande com ele, profissional e pessoal. Ele já nessa época, sem tudo isso que a gente aprendeu na faculdade, ele também já colocava tudo isso pra gente, né? Conhecer pessoas, né? Então ele tinha uma técnica de vendas, ele tinha por exemplo, assim, tinha um lançamento de um automóvel, ele sabia do potencial da pessoa, ele mandava entregar o carro na garagem do cara enquanto ele estava trabalhando. Quando ele chegava em casa, o automóvel estava lá, dificilmente esse carro voltava para a loja. As pessoas já ficavam, sabe? Ele tinha técnicas de venda, assim, ele me ensinava a conhecer pessoas, sabe? Ele me desafiava a conhecer pessoas. Fiz 18 anos, ele me deu um carro para mim ir no centro, né? E lá aconteceu um acidente. Um senhor bateu no carro, mas não houve poucos danos, né? E aí o senhor pediu, posso pagar porque eu não tenho habilitação. Como que eu vou fazer? Eu novo na empresa, né? A primeira vez que saio com o automóvel, liguei no orelhão, não tinha celular. Senhor Juarez, o que eu faço? O senhor está aqui, eu não tenho. Ele quer levar, quer que a gente vá para aí, não quer que chama a polícia. O que eu faço? Ele disse assim: André, olha se ele é gente boa. Se ele for gente boa, tu traz para a loja. Se ele não for gente boa, tu chama a polícia. Pensa, o que eu vou fazer? O carro batido, 18 anos, recém chegando na empresa, eu não posso errar. Ter esse feeling, né? Não posso errar. Olhei para ele, peguei o telefone. Seu Juarez, eu não sei se ele é gente boa. Eu nunca vi ele. André, pensa e olha para ele de novo. E me disse se ele é gente boa. Eu olhei para ele. O senhor é gente boa? Não, eu sou gente boa, pode confiar. Seu Juarez, ele é gente boa, então traz. Sabe? E ele já fazia isso com a gente, ele desafiava. Então ali, eu me orgulho sempre de dizer assim, eu conheço muito dos hoje de associados, né? Na época cliente, por ter tido essa escola, sabe? Sim. Eu acho que tu trouxe algo assim que é muito importante, né? A gente saber lidar com pessoas, né? E fazer uma boa interlocução, se comunicar bem, respeitar a hierarquia, respeitar o espaço, entender, né? Eu acho que isso aí hoje é uma das principais habilidades do empreendedor, do intraempreendedor, enfim, né? E além disso, claro que a gente precisa ter alguns conhecimentos técnicos, né? Mas muito por formação de personalidade, né? Porque você já vem lá de berço, lá, como você mesmo trouxe, né? Sua mãe, pelo jeito, valorizava muito que você fosse uma pessoa bem-sucedida na vida, enfim, né? E aí as coisas acabam acontecendo, né? Eu tenho muito forte isso para mim, né? Esse viés. Então eu acho que tu trouxe algo muito importante hoje, que são essas habilidades comportamentais, né? Tanto do colaborador quanto do gestor, e isso hoje a gente dentro da academia, a professora Eliana sabe, a gente tenta ensinar os nossos alunos, né? Seja do curso de administração, seja dos próprios tecnólogos, né? A ter essas habilidades, essas habilidades comportamentais, né? E isso é um desafio para nós como professores, né? É muito mais fácil a gente ensinar o técnico, né? O que é, como faz marketing, como faz gestão de pessoas, como faz operações dentro de uma empresa, enfim, né? E aí como ensinar uma pessoa a se comunicar bem, respeitar uma hierarquia, enfim, é algo bem desafiador. E aí a vida ensina isso muitas vezes para nós, né? Eu acho que você teve uma escola fantástica, né? Que foi a Ford, e isso com certeza faz toda a diferença. E eu vejo assim no André muito do comportamento do empreendedor, né? Curioso, buscar como as coisas funcionam, como fazer, questão de liderança, né? Conhecer pessoas, gestão, né? Gestão de pessoas, aprendeu na prática. E uma frase que o André disse que eu gostei bastante, assim, ó, que o teu gerente, ele não tinha todo esse conhecimento que que a universidade proporciona, mas ele tinha aquela experiência. E aí é interessante porque, na verdade, o que a gente aprende na universidade, né, todos os estudos, tudo que a gente passa para os estudantes, eles vêm do estudo da prática.
E aí que a gente consegue ver a relação, né? Quem já está no mercado consegue até, acho que tu fala isso, né, André? Quem já está no mercado, quando entra para a faculdade, consegue se identificar muito com o que é ensinado. Por quê? Porque o que a gente ensina vem de fato da prática, né? Isso. Eu acho que hierarquia, como o senhor falou, é tudo, viu? Tem que respeitar a hierarquia dentro de uma instituição e não confundir se tu tem uma oportunidade, se a pessoa está te delegando alguma coisa com hierarquia, né? Porque a gente tem que saber aonde termina o teu espaço e começa o espaço de outro, né? Aí tu nunca vai ter um conflito, né? E eu acho que isso... Mas... Quanto tempo ficou na Ford lá e qual foi o próximo passo? Na Ford foi 10 anos. 10 anos. Mas eu sempre tive aquele passo paralelo, linkando sempre com aquele sonho lá do início, professor, que era ter a minha indústria, industrializar um negócio, né? E quando cheguei na Ford, a primeira coisa que eu identifiquei foi um torno mecânico que tinha lá num pavilhão ao lado, né? E também eu tinha acesso, podia usar. E lá, quando eu tinha os 14 anos, que eu comecei a trabalhar na Bistex, eu ouvi um vendedor falando com o seu Emílio, que era nosso mentor, nosso guru lá, né? Que a coisa que ele mais vendia era caderno e velas. Ele fazia a praça da fronteira. E eu estava fazendo alguma coisa perto e ouvi aquilo, e aquilo ficou martelando. Sempre pensei, caderno eu não vou conseguir fazer, né? Mas vela, quem sabe um dia. Então, isso se passou. Olha só quanto tempo, né? Eu já saí de lá da Bistex, tive meu negócio de madeira, mas nunca esqueci daquela parte. E lá na Ford, paralelamente, eu comecei na oficina lá a construir uma máquina de vela. Só que aquilo levou muito tempo. Até porque, de novo, a gente não tinha uma internet. Nós tínhamos lá um computador 286, aqueles preto e branco, e um aparelho de fax. E na cidade era muito moderno, as pessoas iam lá olhar, né, conhecer. E o guia das páginas amarelas ali, que a gente tentava achar alguma coisa diferente, né. Então, eu nunca tinha visto uma máquina de vela. Mas eu consegui fazer uma máquina de vela. Eu consegui fazer uma máquina de vela tão boa que depois eu fiz máquina de vela para vender, que foi para fora do Rio Grande do Sul, tá? Porque funcionaram, né? Mas para fazer funcionar foi muito difícil. Aí uni o útil ao agradável, também arrumei uma namorada, né? Porque tem que ter uma... E ela fazia química industrial aqui na Unisc. E para a fábrica de vela eu precisava ter uma química industrial. Então, foi tudo pensado. Então, o útil ao agradável. Aí o match certo, né? Aí deu tudo certo, né? Mas aí começamos, paralelamente, eu continuando trabalhando na Ford, né? Mas colocamos a fábrica de vela. Registramos a fábrica de vela, trabalhava numa garagem. Só que o professor deu muito certo. Deu muito certo. A gente conseguiu, na época, fazer embalagens. Que primeiro a gente começou colando selinho, fazendo tudo bem manual. Depois a gente conseguiu rodar embalagens com uma fábrica mesmo. Conseguimos código de barra, que era algo assim... Vocês não têm noção o quanto era difícil, né? E o diferencial do produto ter um código de barra, né? A gente conseguiu colocar no mercado. Fazer o registro da empresa para conseguir ter o código de barras. Isso era uma novela. Isso era uma novela. E tu não tinha profissionais na época ainda para te dar este apoio, né? Então eu procurava tudo que eu podia. Era Sebrae, era tudo que eu podia, eu tentei para a gente conseguir. Aí, intermédio de amigos, de conhecidos, a gente foi conseguindo, fizemos a nossa marca. Velas Belas chamava na época. Só que explodiu. A gente começou a vender tanto que depois de uma época eu não conseguia mais fabricar tanto que vendia. Eu já estava comprando de outra fábrica e embalando com a nossa embalagem e vendendo. A fábrica de velas a gente teve por 15 anos. Aí quando tivemos a nossa segunda filha, minha esposa falou, eu não quero mais tocar, eu quero parar, quero dar um tempo, porque a gente trabalhava muito, né? Eu sempre trabalhei fora, chegava depois do horário e entrava para a fábrica, não tinha horário para sair, né?
Mas com a fábrica a gente conseguiu construir um pavilhão para a fábrica, a gente conseguiu comprar carro para a fábrica, a gente conseguiu... Virou uma fábrica mesmo, né? Um grande negócio. Se o senhor me perguntasse se a gente ganhou dinheiro, se dava retorno, dava mais trabalho do que retorno. Mas só quem botou um produto no mercado sabe o quanto isso é gratificante. Se vocês entrevistarem qualquer pessoa que tem um produto, ele vai lhe dizer, ele não fez por dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Vocês não têm noção o que é chegar no mercado, chegar numa loja, sozinho, ninguém sabe que é tu, mas tu olhar aquele produto e tu ver que foi tu que fez, tu idealizou. Isso, eu me arrepio até hoje. Isso é uma sensação indescritível. E vela é um produto super sazonal, né? Porque em Sexta-feira Santa ali, ou Dia Santos ali, tu praticamente vende o estoque todo. Isso, é sazonal. Eu também tinha essa noção. E as pessoas falavam assim, pá, quem vai comprar vela? Quando eu vendia a fábrica para um concorrente. Eu vendia a fábrica para um concorrente e amigo de infância. Também foi meu colega, só que ele trabalhava por uma outra fábrica vendendo, sabe? Desculpa, mas para quem que tu vendeu? Pro Alex. Pro Alex, só para mim ter certeza se de repente ele tinha comprado de outra pessoa, né? Aí... meu primo, né, que comprou a fábrica de velas. Na verdade, a gente pôde escolher, o negócio era tão bom que a gente pôde escolher para quem vender. Quando a gente parou. Eu tinha várias propostas, sabe? É um negócio muito bom. A fábrica hoje existe, diga-se de passagem, está maior do que eu vendi para ele, né? Eles modernizaram, porque as máquinas eram, na época, todas as máquinas que eu fiz, né? Eles foram a São Paulo, modernizaram a fábrica e está lá até hoje maior do que era, tá? Inclusive, é um mercado que eu também, quando eu fiquei sabendo que iam comprar a fábrica de velas, eu pensei, né, tá, mas onde é que tem demanda, né, para vela? Será que tem tanta demanda para vela? Porque a pessoa que comprou, né, que está tocando, largou o emprego para tocar a fábrica de velas, né, e também com 2 filhos pequenos, aí a gente pensa, tá, mas vai... E existe um baita mercado nisso, né, inclusive... teve, né, a ideia até de abrir franquias no litoral. Por quê? Porque no litoral tem uma demanda muito grande de velas. Então, existem mercados que a gente não tem noção, né? Isso. A gente não conhece. Agora, isso já se passou bastante tempo que eu vendi a fábrica, mas agora com as cheias, as pessoas ainda tinham meu contato e me ligavam para saber aonde comprar, porque tinha muita gente sem luz, né? E depois não é só um tipo de vela, né? A gente vendia muito, né? Todos os tipos de vela. Só que a gente tinha problema com os concorrentes, né? As fábricas menores, por exemplo, uma fábrica menor que é perto de nós, que ela deve estar uns 300 quilômetros daqui, mas eles tinham 500 funcionários na época, que eu trabalhava com 4 pessoas, eles tinham 500 funcionários. E eles tinham a teoria kamikaze, né? Um supermercado me disse, ele sempre falava, o preço que tu tiver eu faço mais barato, porque a gente quer quebrar o concorrente e se criar, né? E os fornecedores, na verdade, a gente tem um problema no nosso país, né? As pessoas ainda hoje não valorizam os pequenos, sabe? Tem a teoria, mas na prática é muito difícil. Então eu tentava parecer grande, tá? E isso vai linkar com uma coisa que hoje a gente fez lá na cidade, tá? Eu tentava parecer grande, as pessoas me ligavam ou eu ia atrás de algum fornecedor, não é mentir, mas a gente aumentava um pouquinho. Valorizava o negócio. Valorizava o negócio porque era um outro ponto de vista, né? Era um outro ponto de vista. Porque senão as pessoas não tratavam contigo, né? Eu lembro que eu recebi um telefonema de uma fábrica de vela, na época deu um apagão, não sei se vocês lembram, no Sudeste, deu um apagão e de uma fábrica de vela me ligou. Gaúcho, tu não consegue pegar uns atacados aí para vender para mim, porque eu não tô conseguindo mandar, porque aqui a gente tá vendendo muito, né? E eu não tô conseguindo mandar. Aí eu disse, depende, a gente até consegue, né? Mas o que eles compram? Aí eles não compram muito, é em torno de 50 toneladas por mês.
Eu fazia 2. Eu fazia 2. Vocês não compram muito, 50. Eu tinha que vender minhas 2, receber para comprar matéria-prima, para poder fazer de novo, para fazer o giro, porque eu não tinha isso que eu tenho hoje. Eu não conhecia o sistema financeiro. E aí tu falou, não, 50 toneladas eu não quero, só se for 100. Eu não vou poder fazer, porque a gente também já tem nossos compromissos e a gente não está conseguindo pegar. Mas aí vocês têm a ideia do que era o negócio no Brasil todo, né? Era altíssimo. Mas me orgulho muito de dizer assim, ó, nenhum negócio quebrou, tá? E todos os negócios estão aí, né? E a fábrica existe ainda, né? Vendi, graças a Deus, eles estão bem. Mas aí você continuava na Ford e tocava a fábrica ou saiu da Ford e foi tocar a fábrica? Professor, esse foi o meu erro em todos os negócios. Eu não consegui me dedicar 100% ao negócio. Todos eu continuei trabalhando fora, em paralelo. E nunca consegui ainda me dedicar exclusivamente a um negócio só, sabe? Eu acho que você traz algo bem importante, né? Que é a questão do foco, né? A gente ter foco hoje no core business do negócio, enfim, e se focar numa coisa só. Eu também sou empreendedor e às vezes eu acabo não dizendo não, né? E aí tu começa a abraçar um mundo e quando tu vê, tu te empipina. Por quê? Porque são muitos negócios e cada um tem suas nuances, enfim, e precisam da dedicação em alguma tomada de decisão, né? Então essa questão eu acho que é importante a gente ter essa pauta assim, do foco, né? O quanto que isso é importante. Reconheço que esse foi não sei se um erro, mas foi uma escolha, né? Hoje qualquer consultor viu seu Colombo, trabalhei no Grupo Colombo, depois que a Ford fechou, eu fui pro Grupo Colombo e uma vez eu vi ele dizendo assim, dono pobre, empresa rica. Né? Mas como foi tão difícil, eu escolhi fazer uma casa. Em vez de ter pego aquele valor da casa e ter investido na fábrica, talvez, não sei, mas por medo, por conservadorismo, eu fiz essa escolha. Não sei se estaria errado ou não, foi uma escolha. Eu sempre prefiro pensar que foi uma escolha e tá tudo certo, né? E dali então, depois fui trabalhar um período na Colombo também, que é outra, graças a Deus a trajetória, eu trabalhei mesmo em 3 empresas, mas a trajetória todas foram muito boas na questão de treinamento. Todas são empresas que treinam muito os seus colaboradores e valorizam muito as pessoas, que eu acho que é o fio da meada hoje, né? São pessoas, né? Aí eu conheci por um atendimento a empresa que eu trabalho hoje, né? Aí conheci o Sicredi, né? Só dando um passo ali, a questão do varejo, né? A Colombo mesmo hoje é uma das gigantes aí de eletrodomésticos e linhas brancas, enfim. E você trouxe a questão do treinamento, né? Mas era treinamento de vendas, era treinamento para crediário, era treinamento como abordar um cliente, era treinamento, quais treinamentos assim eram? Era treinamento muito focado no setor que eu trabalhava, muito focado a vendas, né? Treinamento de vendas e conhecimento do cliente, né? Todos os tipos de cliente. Depois fui ver isso na faculdade também, linkava muito o que a gente aprendia lá na época, né? Era realmente lá, e eu me orgulhava de dizer que eu não... Nessas lojas de varejo acontece uma coisa assim, ó, professor, uma coisa que acontece com frequência. Tu estar vendedor ou tu ser um vendedor. Quando tu escolhe estar vendedor, é que tu está ali porque deve talvez tu não tenha se dado bem, alguma coisa, tu foi para lá, aí tu acaba não atendendo bem o cliente, tu acaba não efetivando a venda e se desmotivando. E quando tu é vendedor e tu tem condições que uma empresa boa dessas te dá e te treina, é sucesso. Esse é o combustível. Esse é o combustível, é o que falta. Eu fiz essa provocação de forma proposital, né? Porque realmente, né? A gente retoma a questão das habilidades comportamentais e é recorrente a gente conversar com as pessoas e as pessoas dizerem o seguinte: eu não sou vendedor, eu não sei vender, né? E tem uma certa fobia, né, com relação a vendas.
Mas hoje eu não consigo enxergar uma pessoa de sucesso, seja ela um médico, seja ela um engenheiro, seja ela um farmacêutico, né, se ela não sabe vender, né, não sabe apresentar um produto, não sabe se comunicar. Então, vendas hoje é uma das principais habilidades, né, dentro do contexto, né, que a gente vive. Né, tem muita gurizada aí que está deixando de fazer faculdade, inclusive, para vender na internet, né, porque... o salário do vendedor ele mesmo faz, né? Mas a questão da pessoa ser vendedor, né? E não estar vendedor, eu acho que é uma questão bem importante. O ser vendedor, até tem um autor bem conhecido, Napoleão Hill, escreveu o livro A Lei do Triunfo, que é um livro bem antigo até, pode-se dizer, um livro que foi uma pesquisa muito antiga, e ele fala, vendedor é a única profissão que todos devem ser, porque todos vendem de alguma forma, né? Ou vendem um produto, ou vendem um serviço, ou vendem a sua imagem, né? Então, ser vendedor é uma habilidade que todos deveriam desenvolver, né? Eu acho que o vendedor, ele é um realizador de sonhos, né? Querendo ou não, a gente acaba te ajudando de alguma forma a realizar teu sonho, como um vendedor que me atende né? Tá trazendo uma coisa boa para tua vida, né? E se tu é vendedor, né? É isso que tu tá trazendo, é uma perspectiva muito importante, porque às vezes as pessoas acreditam, eu estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço. Não, tu tá vendendo mais do que isso. Tu tá vendendo algo que vai resolver a vida de alguém de alguma forma, algo que vai trazer alguma satisfação para alguém, né? Tu tá vendendo um sonho, né? É exatamente isso, tu tá vendendo um sonho, por mais simples que seja, né? É um sonho de uma blusa bonita, por quê? Porque vai melhorar minha autoestima, né? É um sonho, aquilo ali vai ter valor para a pessoa, ou um sonho grande, né? Que nem tu hoje ajuda as pessoas a montarem seus negócios, né? A estruturarem os seus negócios dentro do Sicredi. E um sonho não tem preço, né? Ele tem valor, né? Perfeito. E aí você então sai da Colombo e vai para o Sicredi, aí vai para o ramo financeiro, né? Então você tem a indústria na sua história, você tem o varejo na história e agora tem o mercado financeiro. Como é que foi esse approach aí? Vamos entender. Quando chegou o mercado financeiro e eu comecei a entender, aí veio aquele sentimento, porque eu não conhecia isso antes? Por que isso não veio no início? Que talvez teria sido bem mais fácil, né? Mas eu me encantei foi com a empresa. Eu trabalhava lá em Colombo por venda de um automóvel, fui até o Sicredi, fui atendido. E eu me encantei. Se eu quero trabalhar aqui. E quando tu quer uma coisa, tu tem que estudar aquela coisa. Tu tem que conhecer. Então eu me inteirei, eu procurei saber o que era, porque era um atendimento diferenciado. Eram pessoas diferenciadas, era um tratamento diferenciado. E eu estudei e me inscrevi. Vou participar de uma seleção. Porque, não que eu tivesse pipocando de trabalho, não. Foi 10 anos na Ford, 10 anos na Colombo, hoje 15 anos no Sicredi. E as oportunidades foram surgindo. É porque a vida não é estática, né? Não é estética, a vida é movimento, não é. Né? E assim, cada lugar que passei, eu fiz muitos amigos. São pessoas que carrego no coração até hoje. Só para fazer um link, na Colombo, eu fiz um encontro na minha casa há 2 semanas atrás. Pessoas que a gente não se via há 15 anos e se considerava amigo ainda. Que foram para outras cidades e a gente reuniu tudo na minha casa. Porque lá era um ambiente maravilhoso também. Então, eu falo bem de todos os lugares que eu passei, porque todos a gente vai agregando algo, né? Mas quando eu conheci o Sicredi e participei da seleção, eu já conheci os princípios do Sicredi. Os princípios e o que eles pregam, sabe? Que é a realidade, é o que a gente... Tudo veio bater com o que eu sempre sonhei na minha vida, né? E aí tive a oportunidade de cair na pessoa jurídica. Fui trabalhar direto com os empresários. Já conhecia um pouco do outro lado. Então ali eu me encontrei, podendo ajudar a desenvolver a minha cidade,
porque muitas empresas foram criadas nas 2 cadeiras na frente da mesa que eu trabalho. As pessoas chegam com um sonho, expõem, e o que a gente puder ajudar, porque a gente costuma dizer, não estou aqui fazendo propaganda, né, mas a gente está falando um pouco do nosso dia a dia, né? Mas a gente costuma dizer que a gente não é só dinheiro, é ter com quem contar. É ter com quem contar, é o slogan, né? Isso. Então hoje a gente consegue fazer quase o que vocês pregam na faculdade. A gente consegue lá levar o Sebrae, ajudar a colocar esses pontos para os empreendedores. E hoje, né, professor, com título de administrador, né, isso me classifica uma outra condição, né? Eu tenho mais segurança, porque eu consigo ali juntar a prática com a teoria, né? E isso foi muito bom para mim, sabe? A gente, como consultores, né, a gente, além de ser professor aqui na universidade, professor Eliana também, aí é uma dúvida, né, e eu acho que você também deve se deparar com esse cenário. Muitas vezes quando eles nos chamam, né, para dar uma consultoria é porque o barco é Titanic, né, estão tocando o violino e aos poucos está afundando. E a primeira coisa que a gente faz é analisar os números, enfim, e tal. E a gente percebe assim que muitos CEOs, muitos empresários, eles têm alguns gaps aí com relação à gestão financeira, né? Fluxo de caixa, orçamento, coisas essenciais assim que a gente aprende hoje dentro da academia, né? Analisar um relatório, enfim. A tua percepção, ela vem ao encontro disso? Tu acha que hoje o empresário ele já consegue analisar melhor os seus números do que antigamente, ou ainda ele vai muito na intuição, ele vai muito no calor, ele vai muito assim, eu vou no meu feeling e às vezes deixa um pouco de lado a razão, né? Claro que isso muda muito de tamanho de empresa, de negócio para negócio, mas qual é a tua percepção assim quanto à questão financeira dos negócios propriamente dito? Professor, a minha percepção é mais ou menos como o senhor falou, ainda acontece muito isso. A empresa ela vive o dia a dia. A empresa, muitos, eles não pensam em gastar um pouquinho mais, colocar um profissional na área de contabilidade, que é uma área muito importante, essencial da empresa, um profissional que saiba interpretar um balanço, que saiba fazer um balanço, porque nós, a instituição financeira, a gente precisa ter um balanço real, até para essa empresa ter ou não ter um crédito, né? Muitos empresários não têm noção disso e não investem num setor disso. Eu, quando chego numa empresa e eu consigo identificar isso, eu já dou meu pitaco, né? Que não é meu papel, né? Não sou um consultor, não deixa de ser, mas não estou ali, tento ajudar. Você tem que ter um profissional que entenda do contas a pagar, tem que ter um profissional que entenda de balanço, porque senão você está fadado a acabar, né? E uma coisa que é muito comum acontecer, né, é a contabilidade e a finança está descompassado, né? Porque acaba não é uma prática muito menor hoje, né? Mas ainda muita empresa não emite nota fiscal de tudo, compra coisa sem nota e etc. E a gente está chegando numa condição, eu até digo para os meus alunos, num futuro muito próximo, se você não informar o CPF, você não vai comprar um chiclete no supermercado, porque é tudo lastreado, né? É tudo cruzado. E aí a gente começa a se deparar, mas você precisa de crédito, tá? E a referência que eles vão utilizar é os seus relatórios contábeis. Porém, né, os teus relatórios contábeis não estão de acordo com a realidade do negócio, né? E aí vocês também dão essa possibilidade de analisar outros contextos, imobilizado, histórico, enfim, né, para tentar entender um pouco esse jogo, né? Mas é uma confusão, às vezes, dentro que, para nós que somos professores, consultores, às vezes é difícil de entender o que as finanças, até tu conseguir encontrar. E o próprio CEO da empresa também não consegue, né? E aí acontecem desvios, acontece uma série de questões, enfim. Então eu acho que falta o conhecimento e falta... eu acho que a seriedade não é a palavra certa, assim, porque com dinheiro a gente leva tudo muito a sério, mas eu acho que falta conhecimento, né? A grosso modo, assim, parece que os caras têm um problema assim, de não saber sobre finanças
ou até negar um pouco porque, eu sou da produção, eu não me envolvo com isso, eu deixo com o meu gestor financeiro, e aí acaba acontecendo essas coisas. Eu acredito que muito das vezes é por falta de informação mesmo, né? Nem é por maldade, né? E eles levam muita surpresa quando eles chegam assim, porque eu não informo tudo, né? Eu não informo tudo como se isso fosse um benefício. Sim, você não informa tudo, mas agora tem um crédito barato, um crédito com subsídio, um crédito com juros baratos, e você não consegue pegar, porque você não informa tudo. Sabe? E isso faz parte do nosso trabalho, de pegar uma declaração de imposto de renda de um sócio e dizer assim, mas por que você colocou tão pouco? Isso é para pagar pouco. Não, você não vai pagar por informar. Você está informando aqui, o seu crédito automaticamente vai ser melhor e vai ter um juro mais barato, porque tu vai ter um risco menor, sabe? E isso precisa acontecer, sabe? Isso precisa acontecer de alguns órgãos, sei lá, assim, a gente faz muito educação financeira, a gente leva muito o Sebrae, os S em si, né? Sebrae, Senar, para dar esse apoio de suporte. Acho que talvez até um programa da universidade, talvez que com estagiários dentro da empresa já levando esse tipo de coisa, né? Porque acontece muito por falta de informação mesmo. Às vezes o cara tem um viés lá que ele é mais da produção e ele acaba contratando talvez ou delegando para uma pessoa que também não tem o conhecimento suficiente, mas daqui a pouco é o cara de confiança dele. Esse cara vai cuidar do dinheiro. Mas não é cuidar do dinheiro. Sim. É cuidar das finanças, é cuidar dos números, né? Eu acho que precisa muito ainda de eles conhecerem e valorizar um bom profissional, né? E isso que o professor André falou, a questão de conhecimento, é fato, falta. E até um pouco cultural, até a gente tem aí muitos empreendedores entram para empreender, né, para começar um negócio, no amor, né? Como tu falaste, não é pelo dinheiro, é pelo propósito do negócio. E o que acontece que eu vejo assim, essas questões, esse entendimento de ter as finanças planilhadas, né? Ter tudo registrado, questão de contabilidade, ter essas informações para decisões estratégicas, foge do conhecimento de muitos empreendedores. E para nós que somos da área da administração, é muito natural falar sobre isso. Tem que ter controle financeiro, tem que ter, né, conhecimento da contabilidade. Eu até trago mais uma área bem importante que eu vejo, a questão de conhecimento da legislação tributária. Porque se as pessoas tiverem conhecimento da questão de tributação, né, ali dentro da legislação tributária, tem muitas partes assim que o empreendedor pode se beneficiar, né? Mas claro, tem que ter conhecimento. Mas muitos empreendedores, às vezes, eles não... Porque é outra área, né? Eles não têm, às vezes, esse conhecimento de administração que nem tu, André. Tu entrou como empreendedor, né, em várias áreas, mas tu teve bons empreendedores te orientando antes, né? Pessoas que já tinham tido uma caminhada, que já tinham um conhecimento, mas muitos empreendedores que estão no começo... Foram os mentores. Tem um filme muito bom, que é o Walt, antes do Mickey, não sei se vocês viram, do Walt Disney. Ele traz muito isso, né? O Mickey, o Walt Disney lá super cheio de ideias, sensacional, mas teve uma hora que ele quebrou, e o que ele teve que fazer? Chamar alguém que entendesse de gestão para apoiar ele, né? Então essa questão do conhecimento é fundamental. E tu sabe que até essa semana, né, eu estava com uma consultoria, daí o meu cliente, eu falei, vou calcular o teu grau de endividamento, né? Ele, não, mas eu não estou endividado, etc. Eu falei, calma, vamos analisar aqui teus números. Eu falei assim, até ele entender a lógica, que eu fiz o cálculo, que eu apresentei os números e tal, assim, ele se surpreendeu, eu jamais ia conseguir enxergar isso, né? Enfim, e uma questão, assim, que é muito recorrente, assim, né? Tá, vamos lá. Eu quero empreender, preciso de dinheiro,
Então agora eu vou fazer de conta que eu tenho uma fábrica de brinquedos de madeira, bem legal, assim, bem moderna, enfim, e eu quero ir no Sicredi lá e preciso uma grana para alavancar meu negócio, né? O meu xará vai liberar um troco para mim, ou vai botar, porque a gente tem aí uma guerra, né? Mas o banco não libera dinheiro para negócio, para aventureiro e tal, é negócio, se o troço já não está sólido, já não está faturando, não sai. Como é que é essa história aí? Agora dá a versão do banco aí, porque normalmente os empresários eles ficam um pouco revoltados com isso. Não, aventureiro não, né, professor? Aventureiro não. Mas todo negócio a gente vai em loco, né? A gente vai a fundo, né? Não existe um não e nem um sim em primeiro momento, né? Todo negócio é estudado. O senhor vai chegar com uma ideia. Se ela está funcionando, a gente vai ter o que analisar. Se ela não está funcionando, a gente vai para projetos e dados, né? E fatos, né? Já como o senhor falou ali, já chegou gente que não tinha nem o CNPJ formado. Aí foge um pouco também do gerente de negócio. Mas o que a gente faz? A gente valoriza todas e qualquer pessoa. Como uma venda, a gente valoriza tudo, né? Então a gente vai lhe escutar, eu vou pedir apoio para minha rede de apoio, vou pedir uma visita com alguém mais especialista do que eu, talvez se eu só não conseguir, né? E a gente vai lá, vai estudar o negócio e sim, a gente consegue, sim, consegue. A gente consegue sim, se o senhor conseguir nos convencer, né, que é viável, né, e consegue sim, com certeza. Claro, eu fiz essa provocação aqui, mas é para entender um pouco, né? Então, é sempre importante essa questão da elaboração do projeto e fazer o estudo de viabilidade, né? Payback, VPL, enfim, uma série de questões importantes, né? Mas o produto de vocês é o dinheiro em si e vocês têm que ter segurança, né? E agora a gente está vivendo um momento assim bastante delicado, porque a gente vem pós-pandemia, aqui o nosso estado sofreu muito pós-enchente, o crédito está bastante alto, né? Mudança de governo, enfim. Eu acompanho muito o mercado, né? E o juro está um pouco alto, né? Em virtude. E quando que o juro sobe? Quando inadimplência, o risco aumenta, enfim, é bem compreensível isso, né? O mercado ele tem essa volatilidade. É tendência que no curto, médio prazo se estabilize, a gente ainda vai continuar sofrendo mais um pouco, porque tem muito empresário aí sofrendo, né? Principalmente que precisa de capital de terceiro. E eu acredito que é uma tendência de estabilizar. O que está faltando, eu acho, no nosso país é confiança. E no momento que for criando esta confiança, as coisas vão começar, a tendência é melhorar. Hoje a gente está batendo recorde em produção, né? E isso é o que faz, segundo os profissionais, é o que faz subir a inflação, tanto a produção, né? Mas eu ainda acredito que a produção gera emprego e emprego gera dignidade, né? Mas tudo bem. Eu acredito que sim, e está tendo bastante oportunidades, mas as empresas, para acessarem também esse tipo de crédito, é como a professora Eliana falou, elas têm que estar rigorosamente em dia com as suas obrigações também, né? Hoje, por exemplo, existem recursos baratos do governo, né? Eles estão lançando linhas BNDES, linhas emergenciais, como teve o Pronamp, né? E tem até hoje o Pronamp, mas às vezes as pessoas não conseguem acesso. Tu vai me dizer, eles já estão mal, não conseguem. Mas às vezes é por uma CND que falta pagar alguma coisinha que tu esqueceu de pagar. Sabe, não é às vezes por um endividamento que tu deixou de pagar, às vezes até por desconhecer que tu tem que pagar um DAS de uma MEI todo mês, sabe? Então às vezes é por muita falta de informação que as pessoas não conseguem, sabe? E já vi muita gente descontente, eu fui na instituição, eu não consegui, não quiseram me dar. Não, a gente não dá, a gente empresta. Sim. Só que a pessoa tem que estar ali sabendo o para que ela quer, né? E o que ela vai fazer. Eu sempre falo com a pessoa, se eu te emprestar 100 mil reais, tu não tiver o que fazer, eu não vou te cobrar nem R$1 de juros e tu não vai conseguir me devolver. Sim. Então, tem que ter um planejamento. E eu posso ser um sonhador, mas eu acredito muito no nosso país.
Nós somos um país rico, nós somos um país rico de matérias-primas, a gente é um país rico de pessoas, de território, sabe? Há espaço para nós crescer e há espaço para a gente crescer com solidez. E eu acredito que sim, é só nós começarmos a criar confiança. O nosso cooperar, povo tem que criar confiança. Uns com os outros. E cooperar com os outros. E eu brigo muito quando eu escuto assim, essa região não dá. Nessa região... as pessoas já intitulam, né? As pessoas não gostam de trabalhar. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu não me vejo parando de trabalhar. Então não rotule, não use rótulos, né? Não acuse, não coloque teus problemas para os outros. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer alguma coisa. Quantas pessoas de sucesso tem? Quantas pessoas conseguem dar a volta por cima? Quantas pessoas chegam numa instituição financeira, conseguem recursos, conseguem colocar seus produtos? Tem uma empresa que eu sigo, que é ali de Porto Alegre, que é de Alfajor. Eles perderam tudo. Eu vi essa reportagem. Tudo. Eu vi essa reportagem na RBS. E eles deram a volta por cima, eles começaram a fazer... Vocês já tinham ouvido falar em venda pré-venda de um alfajor? Os caras fizeram e hoje eles estão lá com 60 funcionários, estão de pé de novo. Então, inundou tudo, né? Inundou tudo. Perderam os frutos. E isso foi N pessoas. André, tu sabe que um dia eu estava conversando com um empresário de uma grande rede aqui de Canoas. Daí a gente conversando sobre um outro empreendimento, né? E aí ele me falou assim, essa pessoa vai ter que quebrar. Falou assim. Mas não no sentido de dizer, tomara que quebre. Não, justamente por isso, às vezes, quando o negócio ele tá no fundo do poço, né, ele tá ruim, né, que nem esse filme que eu falei antes, do Wall antes do Mickey, as pessoas se reinventam. Elas ganham força, vem a moto, né? E aí, exatamente, e aí elas vem um despertar de consciência, eu tenho que olhar para isso, né? Vem também uma maturidade, né? Essas fases do negócio, às vezes o negócio está no fundo do poço, né? Isso traz maturidade para te olhar com mais seriedade para o teu negócio, né? Então isso aí é bem interessante, é isso que tu trouxe, né? Dessa fábrica que estavam, né, quebrados e se reinventaram. É isso aí. Eu fez me lembrar de uma análise que eu fiz há pouco tempo de uma empresa que também estava pedindo um crédito, era uma empresa que estava reconstruindo, uma empresa nova que estava se reconstruindo, e eu tinha poucos dados, mas eu fiz uma visita em loco, me convencia o negócio, mas eu não tinha muitos subsídios para defender aquele crédito. Eu liguei para ele, me diz uma coisa, tu já quebrou? Mas por que tu tá me perguntando isso? Só queria saber se tu já quebrou. Não, eu já quebrei uma vez, eu fui no fundo do poço e eu consegui me reerguer, hoje eu tô diferente. E o que tu fez? Eu estudei, eu estudei, eu identifiquei o que eu quebrei. Aí eu disse para ele, eu vou conseguir o crédito para ti, porque tu não vai querer passar por isso de novo. Né? Ele me disse, eu enchi os olhos d'água quando tu falou comigo, porque eu lembrei tudo que eu passei. E eu não quero passar por isso novamente. Vamos relembrar o teu chefe da Ford, né? Vê se ele é gente boa. Se é gente boa, ganha o crédito. Tipo assim, quando tu não tem subsídio, tu tem que arriscar também, né? E tem dado mais certo do que errado. Tem dado mais certo do que errado. Maravilha. Tá excelente o papo aqui, mas em virtude do tempo a gente vai se caminhando pro fim aqui da nossa conversa. Fazer mais uma pergunta. Vamos lá, com certeza. Posso fazer só mais uma pergunta que eu acho que eu tô adorando a conversa. Tá fluindo bem, né? Muito. Mas eu queria, André, tu pode falar para nós sobre o teu estilo de liderança? Tu trouxe muito essa questão de pessoas, de olhar para pessoas. Fala para nós um pouquinho do teu estilo de liderança. Eu tenho uma visão de liderança, né? Talvez um pouco distorcida do que as pessoas pensam. Inclusive eu estou participando de um treinamento, são vários encontros, vários meses de potencialização de liderança, que a empresa está me proporcionando, né? E eu considero assim, uma liderança não é cargo, né? Eu não vejo uma liderança como cargo. Muitos gestores não são líderes e muitos líderes não são gestores. Por algum problema, por alguma coisa, não fechou as duas coisas, né? Mas eu
sempre que tive oportunidade de ser gestor em alguma empresa, em algum negócio, mas antes eu fui um líder, né? As pessoas, eu tive bons líderes e eu acho que isso é natural. Foi um subordinado aprendeu, tu viu os dois lados. Eu acho que isso é natural. Mas é democrata, né? É democracia. Eu acho que hoje numa empresa, o meu estilo seria democracia, né? Porque numa empresa hoje, numa instituição que seja, numa família, ninguém resolve nada sozinho. Na empresa que eu trabalho hoje não tem decisão sozinha. Se alguém te disser que decidiu isso sozinho, não é verdade. Colegiado. É tudo colegiado. E numa empresa eu acredito que também é assim. Se eu pudesse dar um conselho, escuta seus colaboradores. Conversa com seus colaboradores. Isso não é perda de tempo, isso é investimento né? Isso faz parte do trabalho de um líder. Faz parte do trabalho de um gestor. Conhecer a pessoa que trabalha contigo. Até para tu poder delegar algo para essa pessoa, tu tem que conhecer. Se tu precisa dar um feedback para essa pessoa, conheça o momento dessa pessoa. A coisa não é chegar aí falando o que tu pensa. Às vezes tu tá dando um feedback pro professor André, mas eu tô falando de mim para ele, não dele para mim, né? Então eu acho que não sei se tem espaço para outro tipo de liderança hoje que não seja voltada à democracia, né? Porque tudo é em conjunto. Eu penso assim, pelo menos. Claro que tudo isso que estou falando, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião, né? Isso não, mas a gente concorda, eu acho que a professora Eliana também, né? E a gente resgata muito a questão da questão da liderança, né? Você se tornar estratégico, enfim, dentro da organização. Você tem que ter essa capacidade de se portar como líder, né? E essa questão colegiada, essa questão da interlocução, a questão do feedback, eu até comento com os alunos que a gente saber dar feedback e a gente tem que saber receber feedback, né? E a gente sempre tem que analisar que do outro lado tem uma pessoa e daqui um pouco tem formas, né? Então estudar todo o contexto e os acontecimentos, os fatos, né? E sempre na questão da construção, né? Do conjunto, né? E eu acho que isso é muito importante também, né? Mas enfim, então, nos encaminhando para o fim aqui, aí vem agora a pergunta de ouro, né? E a administração EAD aqui da nossa universidade, vários projetos integradores, vários módulos, várias provas, como é que isso entrou no contexto, como é que foi aí esses 5 anos aí e o tão sonhado dia da formatura, de receber o canudo, que foi um evento lindo, maravilhoso. Pode contar um pouco dessa trajetória para nós? Era, professor, isso aí fez eu me arrepiar. É verdade, né? Olha o braço. Não, me arrepiei, né? Porque isso era um sonho. Isso é o que toca, né? Isso é o que faltava, sabe? E eu não era completo sem o canudo. Quando eu terminei o 2º grau, que eu estava com a inscrição do vestibular paga para vir, eu não pude vir. Eu não pude vir fazer, eu tive que tomar uma decisão novamente, eu já tinha que prover para minha família, né? Então, no lugar do meu pai, e eu tive que deixar de lado naquela época. Mas provando para mim mesmo que nunca é tarde, né? E isso me incomodava muito, Faltava o que o André é? O que o André é? Estava numa reunião uma vez que isso é duro, né? Eu me emociono quando eu penso nisso. Eu estava numa reunião uma vez que eu fui convidado, eu tinha que fazer a parte de movimentação de uma apresentação que ia ter e o responsável sabia dos meus dons para fazer isso, da minha habilidade para fazer isso. Mas lá tinha vários profissionais e tinha o André. Aí tinha lá um professor, tinha um engenheiro, não estou desmerecendo nenhuma profissão, longe disso. Mas o André queria ter um título também, sabe? Quando chegou no André, ele gaguejou. Aí temos aqui o André, ele nominou todo mundo, o que o André era. Tava faltando aquela página na história. E aquilo ali a vida toda ele começou a me incomodar, né?
E sempre nos meus PDI estava, né? Eu vou fazer. Aí entrei no direito presencial. E tá tudo certo, não era o que eu queria. Estudei um pouco no direito, mas não era o que eu queria. E não se perde o que estuda, não enfim, se perde. Né? Não, utiliza até hoje na tua alguma, vida, né? enfim. Fiz um técnico em contabilidade lá, mas também não tava faltando, né? Tava faltando. Eu queria aquele momento lá de descer lá e então apareceu, eu vi na internet alguma coisa que a Unisc ia fazer a primeira turma de EAD. E aí me chamou muita atenção porque me parecia um EAD híbrido, não sei se seria essa palavra ou não, foi um pouco antes da pandemia, né? Mas eu com a idade avançada, né? Pô, vou começar a estudar de novo, como é que vai ser isso? Então aquilo ali era uma coisa surreal que estava acontecendo. Mas fui lá, fiz a inscrição no vestibular, passei e vim. Desde o primeiro dia eu me encontrei. Era algo que estava faltando. Foi um sistema que eu pude casar com meus compromissos, sem atrapalhar uma coisa com a outra. Aqui eu fui acolhido. Quando cheguei, desde o primeiro encontro, a gente fechou um grupo que a gente foi até o final. Viramos amigos. 3 meninas do grupo vieram trabalhar comigo na empresa. Olha só. Estão trabalhando na empresa que começamos junto. Olha a importância do networking e o quanto que a gente cresce, né, dentro de uma universidade, enfim. Um do grupo foi meu vice-presidente. Olha só. Né, do Sicredi. Então a gente se encontrou ali, formamos um grupo tão coeso que desde o primeiro dia até o último a gente fez junto e a gente ainda se fala hoje e se encontra hoje, até sabe? A festa da formatura juntos. Quase. E foi algo assim, muito bom, sabe? Porque quando eu estava ouvindo os professores falando lá, era diferente. Eu sabia do que eles estavam falando. Aquilo casava com o meu dia a dia, sabe? E eu comecei a contaminar pessoas, contaminar colegas. E onde eu estava, eu estava sempre falando nisso. Se inscreve. Vai lá, faz. E como eu te falei em off ali, eu comecei sem querer incentivar pessoas da minha idade e mais a voltar a estudar, né? Porque me encontravam na rua, paravam para dizer, voltei a estudar por causa de ti. Maravilha. Sabe? Tu acaba virando uma referência sem querer. Em hipótese alguma, era intuito fazer isso, né? Mas quando tu gosta de uma coisa... E uma referência boa, né, André? Porque daí a gente está desmistificando alguns conceitos, né? E às vezes é um julgamento nosso, tô muito velho. Não tá, né? O Cortella, ele tem uma frase que ele diz assim, o que fica velho é máquina de lavar, televisão, isso fica velho. A gente, o ser humano, não. O ser humano está sempre evoluindo, então nós vamos ficando cada vez mais prontos, né? A gente tá ficando cada vez mais pronto, nós estamos sempre evoluindo, então nós não ficamos velhos, nós ficamos prontos para algumas coisas na vida. E isso é um sentimento. Eu já me senti ali pronto, porque quando o professor foi dar matemática financeira, cara, aquilo ali era o meu dia a dia. E eu aprendi um monte com ele, porque eu já tinha o básico, então eu já estava um passo à frente. E pôde colaborar com a aula. E pôde colaborar com a aula também, né? Mas o desmistificar foi assim, o EAD. O que eu vou encontrar no EAD? Sim. Que tipo de profissional que eu vou encontrar no EAD? E eu cheguei ali, eram os mesmos profissionais do presencial. E só que a temática tinha que ser mais rápida nos aulão, né, professor? Então a gente estava ali porque a gente queria estar ali. São pessoas que queriam estar ali e aqueles professores queriam estar ali também, né? Então era uma troca muito boa. A gente sempre diz que o aluno do EAD ele tem um perfil diferente, né? Primeiro que ele tem que ter, por exemplo, a vontade de querer estudar, a vontade de querer ler, né? E a participação das aulas é isso, né? São aulões ali que a pessoa tem que aproveitar ao máximo, interagir, fazer os projetos. E aí a gente começa a perceber o quanto o nosso trabalho ele é digno, né? Porque começa a ter essa interlocução, essa troca, que é algo muito bacana, algo muito, muito importante, né? E muitas vezes terminava a aula, né? E a gente ficava trocando ideia no computador ali, em cada lugar, porque aí depois veio a pandemia e a gente acabou limitando mais os encontros, né?
Mas o nosso grupo se encontrava, né? O pessoal ia de máscara, mas a gente se encontrava para fazer um projeto integrador, alguma coisa assim, né? Mas muitas vezes a gente perdia a hora conversando com o professor ali depois do horário, cada um na sua casa, trocando ideia fora da aula, né? Isso era bacana, né? Mas eu quero também ressaltar aqui, professor, uma figura que no EAD que eu conheci, o papel de tutor, que, olha, é uma peça-chave. Essa, não sei, esse cargo, né? Como chama, esse cargo tem que ser muito valorizado, porque é uma peça-chave, né? São pessoas. O Emerson, e a gente criou uma amizade também. Com o Emerson falo de vez em quando. Hoje falei com o Joseph, a gente por WhatsApp, né? Até comuniquei ele que está aqui, né? Mas ele estava de férias. A gente criou um vínculo, que esse vínculo vai ser pro resto da vida, né? E modéstia à parte, né? Os nossos tutores aqui, eles são incríveis, né? E além de ter esse papel, né? De apoiar o aluno, os tutores aqui, eles são formados na área que eles apoiam, né? Que nem o Joseph é da área de administração, tem pós-graduação, né? Dentro da área. Maravilha. Meu caro, então agora eu vou repetir a cena da reunião. Esse aqui é o fulano engenheiro, esse aqui é o ciclano contador, esse aqui é o André administrador, né? Agora, finalmente, a página que estava faltando na tua história André administrador, empreendedor e gerente. Né? PJ, né? Alguns milhões aí para movimentar. Meu caro, eu quero mais uma vez te agradecer, te cumprimentar, professora, pela parceria. Obrigada. André, uma honra enorme te ter aqui conosco. Assim, é uma satisfação muito grande, sabe? Ter tu, né, meu conterrâneo, né, aqui conversando, compartilhando de uma experiência muito rica, uma experiência de vida rica, né, com uma história sensacional. E eu me emocionei a hora que tu estava falando assim, né? O canudo era o que faltava. E para muita gente, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou: Eliana, me falta o canudo. Porque, não é um canudo, é a tua trajetória de estudos, é o teu conhecimento. Esse canudo, ele representa todo o teu empenho que tu teve durante muitos anos e a tua expertise naquela área que tu atua, né? Tu é um conhecedor dessa tua área, né? Tu não é uma pessoa que não sabe, não, tu é um administrador, né? Tu tem conhecimento de negócios e tu hoje está apoiando outros negócios, né? Então, foi incrível. E eu queria falar um pouquinho mais, claro. Eu sei que está bem extenso já, né? Mas sobre o EAD, às vezes existe ainda essa resistência em relação ao EAD. Esse preconceito. Esse preconceito. Mas eu sou suspeita para falar, porque eu estudei muito EAD, né? Eu me preparei para a minha prova do mestrado estudando EAD, né? Então, o EAD hoje ele tem muita qualidade, né? Tem muita qualidade, mas é uma coisa nova, né? E até as pessoas se acostumarem ainda existe, né? Esses julgamentos. Mas é uma tendência, né? Tu vê os jovens hoje em dia, até do próprio presencial, se tu fala que a aula vai ser remota, eles nem aparecem. Eles preferem ficar no remoto, né? Porque é uma tendência, é uma mudança que está acontecendo no mercado, né? Uma mudança do comportamento das pessoas. A gente vive na era da tecnologia, né? E foi muito rico, assim, tudo que tu nos trouxe, André. Né? Até para estimular outras pessoas a continuarem estudando, independente da idade, né? E o EAD também trouxe uma coisa que ela nos incluiu, né? Porque é uma mensalidade, querendo ou não, mais em conta, né? Que isso também dá oportunidade da gente com a condição inferior de financeira poder estudar e não pesar tanto, porque hoje a gente tem que prover o estudo dos filhos, né? Então o EAD nos deu essa chance, né? E se eu puder deixar um conselho para os jovens, e para os jovens não tão jovens quanto eu, né? Se vocês puderem, voltem a estudar. Estudem, façam uma outra graduação. Até para vocês lembrar o que é aquele gostinho de tremer a perna descendo a rampa ali, né? Para receber o canudo que vem vazio, que não é o canudo. Eu descobri depois que nem o diploma estava ali. Mas eu duvido que ele não vai tremer a perninha ali, que não vai sentir aquela sensação, né?
Então, se eu puder deixar esse conselho assim, ó, volte, faça uma segunda graduação, faça uma terceira graduação, ou faça a sua primeira graduação, né? Mas volte. A sua mente e o seu corpo vão agradecer, né? Maravilha. Então, nosso segundo entrevistado aqui no podcast Bate-Papo Empreendedor foi o ilustríssimo Luiz André da Costa Quintana. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado, professora Eliana, pela parceria. Deixem seu like, assistam, vocês vão aprender muito. Com certeza, se inscreva no canal e voltamos a estudar aí como foi o conselho do colega. Obrigado. Obrigada.